Olá, gente. Estamos aqui novamente por conta do segundo turno com a aula gravada. Hoje a gente vai começar a geometria analítica, terminando geometria espacial na semana passada. Teremos 3 aulinhas aí de geometria analítica. E vamos às primeiras considerações, né? Resolver alguns exercícios, dar algumas definições que são importantes para esse conteúdo, focando no que tem caído desse assunto no Enem, né? Então, introdução à geometria analítica, vamos começar. Noções básicas de geometria analítica. Bom, quando a gente fala de geometria analítica, a gente está visualizando um plano cartesiano. Esse plano cartesiano tem alguns elementos aí que são importantes. Então, a gente tem o eixo X, que a gente chama de eixo das abscissas, e o eixo Y. Então, esses dois eixos, o eixo Y a gente chama de eixo das ordenadas. Esses dois eixos determinam um plano cartesiano. E dentro desse plano tem infinitos pontos. Esses pontos, eles vão ter duas ordenadas, eles vão ter duas associações, uma ao eixo X e a outra ao eixo Y. Quando a gente olha aqui para o valor que está a projeção ortogonal desse ponto no eixo X, a gente descobre a primeira ordenada. Depois, quando a gente olha para o eixo Y, a gente descobre a segunda ordenada. Então, todos os pontos do plano cartesiano, eles vão ter duas entradas, né? A primeira associada ao eixo X e a segunda associada ao eixo Y. O plano cartesiano, olhando de uma maneira mais ampla, o eixo X e o eixo Y vão dividi-lo em 4 partes que a gente chama de quadrantes. Então, a gente tem aqui o primeiro quadrante, e no sentido anti-horário, a gente distribui o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. É a mesma distribuição do ciclo trigonométrico. Então, tá aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, eixo X e eixo Y. Todos os pontos vão estar aqui em algum quadrante ou em cima dos eixos, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar aqui disso, quero dar alguns exemplozinhos aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, um ponto que está em cima do eixo X, alinhadinho aqui com o 2, por exemplo, esse ponto aqui no eixo X, ele é 2 e no eixo Y, ele é 0. Ele está aqui, ó, não subiu nem desceu no eixo Y. Então, essas são as coordenadas do ponto 2, 0, por exemplo. Se a gente pegar um ponto que está aqui em cima do eixo Y, eu vou pegar aqui embaixo, alinhadinho, por exemplo, com -4. Esse ponto aqui, no eixo X, ele não foi para frente nem para trás. Então, ele é 0 no X e no Y ele é -4. Então, essas são as coordenadas desse pontinho aqui. Quando a gente fala do ponto que está no meio, a gente costuma chamá-lo de origem, e ele é o ponto 0, 0. E a gente tem alguns outros pontos que têm representações aí comuns e importantes. Se a gente pegar um ponto que está aqui em cima dessa retinha que faz 45 graus com o eixo X e com o eixo Y, que é a bissetriz, né, dos quadrantes ímpares, se eu imaginar aqui 45 graus, qualquer ponto que está aqui em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa ordenada deles vai ser a mesma. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um ponto que está alinhado com 4 e alinhado aqui com 4, ele é o ponto 4 e 4. Então, todos os pontos que estão em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares têm a mesma abscissa e a mesma ordenada. E quando eu olho para a bissetriz dos quadrantes pares, todos os pontos eles vão ter a abscissa ordenada trocada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele vai ter o x dele é -4 e o y é 4. Então, quando eu olho o x, é o oposto do y, beleza? Isso é a bissetriz dos quadrantes pares. Esses são alguns elementos aí que são importantes e comuns e legais da gente saber. Então, só relembrando, se tiver em cima do eixo X, o ponto vai ter um formato X e 0. Se ele tiver em cima do eixo Y,
ele vai ter uma abscissa zero e a ordenada aonde ele estiver. Se ele estiver em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, ele vai ter o formato A e A, por exemplo. A abscissa ordenada vai ser o mesmo. E se estiver em cima da bissetriz dos quadrantes pares, ele vai ter, por exemplo, A e menos A. A abscissa e ordenada vão ser com sinais trocados. E a gente tem a origem, né? Que é única, que vai estar ali no meiozinho, é o ponto de encontro entre o eixo X e o eixo Y, e a origem é sempre 0, 0. Beleza, vamos continuar então. Primeiro exercício, caiu no Enem, página 283, questão 1. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são curvas fechadas representando a altitude da região com relação ao nível do mar. As coordenadas estão expressas em graus de acordo com a longitude no eixo horizontal e a latitude no eixo vertical. A escala em tons de cinza, detalhada à direita, está associada à altitude da região. Minha sugestão: quem quiser dar um pause para tentar resolver, pausa o vídeo e depois continua, tá? Isso para todos os exercícios. Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do X, do ponto X, abscissa 20, ordenada 60. Então, ele começou aqui, ó. Inclusive, ele colocou o X aqui. Aí, o que que aconteceu? Ele andou 0,8 graus para leste. Então, ele saiu daqui e andou 0,8, deixa eu tentar fazer retinho, 0,8 graus para leste. Foi esse primeiro movimento aqui. Depois, deixa eu até dar uma apagadinha aqui em cima. Depois, o que que ele fez? Ele andou 0,5 graus para o norte. Quem não sabe norte, sul, leste, oeste, ele colocou a rosa dos ventos aqui embaixo. Então, ele andou 0,5. Aqui é 62, 64, 60, 60,5 vai estar mais ou menos por aqui. É tudo mais ou menos. Então, aqui ele vai subir mais ou menos até aqui. Foi esse movimento. Depois, ele andou 0,2 para oeste. Então, 0,2 para oeste. Então, ele estava no 20,8, foi até o 20,6. Parou aqui. Beleza. Depois, 0,1 graus para o sul. Então, ele desceu, ele estava no 60,5 e desceu até o 60,4. 0,1 para o sul. Em seguida, 0,4 para o norte. Então, ele saiu do 60,4 e foi até o 60,8. Então, ele vai subir mais ou menos até aqui. 0,4 para o norte. E, por fim, andou 0,3 para o leste. 0,3, deixa eu ver qual corzinha que eu vou pegar aqui. Vou pegar verde escuro aqui. Vamos lá. Então, ele vai andar, ele tá no 20,6, vai até o 20,9, mais ou menos até aqui. Ele vai parar aqui no meio desse breuzão. Isso, 0,3 para o leste. E ele está perguntando aonde ele parou. Ele parou no escurão. O mais escuro é esse 100 metros, né? Então, é menor ou igual a 200. Foi ali que ele parou. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Ele parou aqui. Aqui é aqui. Letra A. Então, essa primeira é a identificação de um plano cartesiano. Desculpa. De um plano cartesiano. Vai para a direita, leste, para a esquerda, oeste, e assim sucessivamente. Próxima questão. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presenças posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo.
Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. Aquela casa inteligente, né? Com um sensor nos cômodos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. Então, ficou 1 minuto. Aqui embaixo no eixo X, a gente pode ver a representação em minutos do tempo que o morador ficou. Então, ele ficou 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. E aí ele fala: o gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, watt por minuto, em função do tempo tem minuto das lâmpadas LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências, essa é a parte importante, das respectivas lâmpadas. Então, vamos fazer uma análise aqui da casa. Se a gente olhar o primeiro cômodo, que é a sala, cômodo 1 aqui, tem uma indicação do cômodo. Ai, meu Deus! Indicação do cômodo 1, e aqui fala que o cômodo 1, 20 watts é o consumo de lâmpada do cômodo 1. Se eu olhar, por exemplo, para o cômodo. Olha o que que aconteceu aqui no primeiro movimento. Ele entrou na casa e subiu aqui, ó, 20 watts. Depois, um segundo movimento, vamos perceber que o que aconteceu? Do 20 subiu para o 35, ou seja, somou 15 watts a mais. Qual cômodo que tem 15 aqui? É a suíte, é o cômodo 4. Então, a gente já sabe que ele saiu do 1 e foi para o 4. Saiu do 1 e foi para o 4. Opa, peraí, deixa eu não fazer. Eu vou fazer só aqui. Saiu do 1 e foi para o 4, do 1 para o 4, do 1 para o 4. Então, a letra B e a letra D já estão eliminadas. Depois, a gente pode perceber que ele está lá dentro da suíte. O que que aconteceu dentro da suíte? Ele aumentou do 35 para o 40. Ele ganhou 5 watts. Da suíte, ele só pode ou voltar para a sala ou ir para o banheiro, né? Então, aqui, ó, sim, o que tem 5 watts é o 5. Então, ele foi para o banheiro. Beleza. Foi para o banheiro aqui, foi para o banheiro aqui, e aqui ele não foi para o banheiro. Então, a gente eliminou a letra E. Estamos entre a e a C. Aí, do banheiro, ele só tem como voltar para o quarto, não tem muita opção para ele, não. Então, ele voltou para o quarto e somou mais 15 watts. Beleza, voltou para o quarto, que é 4. Em seguida, se a gente perceber, ele saiu do quarto que estava com 55 watts de consumo e foi para 75. Ele somou 20. Do quarto, ou ele volta para o banheiro ou ele volta para a sala. O 20 é a sala. Então, voltou para a sala, voltou para a sala. Depois da sala, 75, ele foi para 85. 75 para 85 somou 10. Somar 10, deixa eu ver qual cor eu vou pegar aqui, o azul. Somar 10 aqui, ó, só tem um cômodo da casa que ele poderia somar 10, a cozinha. Então, ele foi para a cozinha, que é o 6. Foi para o 6 e foi para o 6. Da cozinha, ficou lá 1 minutinho e depois, olhando ali, 85 para o 105, somou 20 de novo. Voltou para a sala, voltou para a sala. Por fim, ele do 105 foi para o 120. O 120 é somar 15. Se ele somou 15, só tem um lugar que ele pode ter ido, para a suíte de novo. Então, ele voltou para a suíte. Só descobrimos isso no último movimento. Resposta certa, letra A. Beleza? Vocês poderiam ter percebido que depois que a gente ficou entre a e a C, o movimento era igual até o último ou penúltimo, né? E a gente poderia ter ido direto ali para o último ou para o penúltimo para analisar. Ganharia mais tempo. Mas fiz
aos pouquinhos para vocês poderem pegar mesmo a ideia. Então, continuando. Geometria do táxi. Não lembro se eu já conversei com vocês sobre isso, acho que não deu tempo. Quando a gente fala de geometria, a gente tem a ideia da geometria euclidiana, que é a que a gente estuda na maioria das vezes, né? Só que a gente tem também outros tipos de geometria que não costumam ser muito estudados na escola, mas que o Enem gosta de explorar. Uma delas é a geometria do táxi. Ela é uma forma de geometria, né? Foi criada pelo Hermann, no século XIX e ela substitui algumas métricas, algumas ideias da geometria euclidiana. Por exemplo, a ideia da geometria do táxi é imaginar um plano cartesiano e eu só posso andar como se fosse um táxi em cima das ruas, eu não posso cruzar um lote, né? Então, por exemplo, se eu quiser sair daqui e vir para essa casinha azul, eu só posso ir pela rua, eu não posso cruzar aqui. Se a gente fosse olhar, por exemplo, a geometria euclidiana, ela faria assim, a menor distância. Só que não vem ao caso. Se eu sou um táxi, eu tenho que andar em cima da rua. Eu posso fazer esse caminho que ele fez, ou eu posso vir daqui, subir aqui e virar para cá, ou eu posso vir reto até aqui e depois subir. Então, eu tenho alguns caminhos, porém, respeitando a regra de só posso andar em cima da rua. Essa é a ideia da geometria do táxi. Diferentemente dessa linha azulzinha aí proposta pela geometria euclidiana, por exemplo. Então, se eu for do A para o B, por exemplo, aqui, eu vou ter que. Um dos caminhos é passando pelo C, por exemplo. Uma curiosidade que tem até muitas questões de geometria, geometria não, de análise combinatória, que cobra essa ideia, se eu fizer esse caminho aqui, por exemplo, sobe, vira à direita 3 vezes e sobe. Ou vira à direita 3 vezes, sobe 2. Ou vira à direita 2, sobe 2, depois vira à direita 1. Todos eles vão ter o mesmo caminho. Direita 3 vezes e subida 2. Então, quantos caminhos eu tenho de ir pro A, do A para o C, só indo à direita ou subindo? Se eu for fazer isso, vai ser, nível de curiosidade, né? 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Muitas questões de análise combinatória envolvendo geometria do táxi. Beleza. Outro tipo de geometria que existe é a geometria esférica. Olha que loucura. Vocês conseguem imaginar um triângulo que a soma dos ângulos internos seja maior que 180? Na geometria euclidiana, que é a que a gente estuda normalmente, impossível, porque a soma tem que ser igual a 180. Na geometria esférica, não. Eu, por exemplo, posso ter um triângulo tipo esse daí, ó. Na esfera, sob a esfera, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 90, 90, 50. Olha que loucura! Mas se eu coloco no plano, que é o que está desenhado aqui do ladinho, eu não posso ter isso. Aí no plano eu já vou ter uma outra representação. Beleza? Então, aqui é a geometria euclidiana. Euclides que propôs num livro chamado Os Elementos. Essa à esquerda aqui, esse triângulo aqui, já é da geometria esférica, que eu posso ter coisas que a gente nem imagina. Muito bem. Não deixa de ser um triângulo dentro das definições da geometria esférica. A propósito, teve uma questão que caiu na UNB há alguns anos, que ele falava assim, respeitando, por exemplo, a geometria esférica, ele explicava que era uma geometria que você só pode andar em cima da esfera, né? E considerando o planeta como uma esfera perfeita, qual é a menor distância de um ponto no Polo Norte para um pontinho lá extremo no Polo Sul? Essa distância a gente chama de geodésica. O que seria a geodésica? Seria essa distância na geometria, respeitando as propriedades da geometria. Então, a geodésica, por exemplo, na geometria do táxi, vai ser qualquer caminho aqui em cima das ruas.
Então, a menor distância do A para o B em cima das ruas, respeitando quem? A geometria do táxi. Na geometria esférica, a menor distância vai ser essa curvinha aqui, por exemplo. Então, a geodésica vai sempre respeitar as propriedades da geometria que eu estou trabalhando. Beleza, vamos continuar então. Página 283, questão 2. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, é uma questão muito parecida com a anterior que a gente fez. Ande para oeste. De novo, ele deu a rosa dos ventos, para a gente saber o que é norte, sul, leste, oeste, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, então. Ande para oeste. Tchurururu. Vire à direita na primeira rua. Então, ele saiu do X e pediu para ir para oeste. Oeste está aqui. Então, ir para oeste. Anda, anda, anda. Opa! Encontrou a primeira rua. Aí ele falou: vire à direita. Vire à direita na primeira rua que encontra. E siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Depois eu vou. Pá, encontrei outra rua. Vire à esquerda. Então tem que saber o que é direita e esquerda aqui. Vire à esquerda na próxima rua. Vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. Cheguei à padaria. Muito bem. Aqui está a padaria, letra A. Muito bem. Ainda na mesma página, questão 4. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então, a rota está aí mostrada, com as setinhas e existe hoje nesse caminho, nessa rota, já 2 paradas. O P, que está aqui, representado pelo ponto 30 e 20. E o outro ponto é o Q, que está aqui, representado pelo ponto 550 no eixo X e 320 no eixo Y. Deixa eu só dar uma reforçada aqui que eu achei meio ruimzinho de ver. Vou aqui 30 e 20 ponto P. Ok. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, de modo que a distância percorrida pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Gente, no percurso. Eu já vi estudante falando, o ponto tem que estar bem aqui no meio, ó. Só que esse ponto nem faz parte do percurso. Como é que vai fazer no meio? Tá errado isso aí. Então, ele quer que o ônibus ande até chegar na metade do caminho, crie o ponto T, que é uma nova parada, e depois continue o caminho até o ponto Q. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o percurso todo que tem do P até o Q nessa rota. Ele vai do 30 até o 550. Aqui ele vai andar 520 metros, por exemplo, enfim, vai andar uma distância de 520. E aqui ele subiu do 20 até o 320. Então ele subiu 300. Então o percurso total hoje tem uma distância de 520 mais 300. Tem um percurso de 820. Como ele quer que ande até a metade disso. Nossa Senhora. Melhor escrever. A metade desse percurso
vai ser até ele andar 410. E o 410 ainda vai rolar aqui embaixo, ó, nessa rua A. Então, ele está no 30, na abscissa 30, vai andar 410. Andou 410. Aonde que ele vai parar? Ele já estava no 30. Então, se ele somou mais 410, ele vai parar no 440. Essa é a abscissa que ele vai parar. E a ordenada, ele ainda vai estar em cima da rua A. Então, o ponto é o 440 com ordenada 20. Letra E. Beleza? Mais uma questãozinha. Questão 6. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Aí a gente tem aqui o plano cartesiano, uma antena A, uma antena B e uma antena C. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Bom, temos algumas maneiras de pensar. Cuidado com uma coisa importante. Quem já estudou baricentro, né, que é, a gente vai ver hoje, não é o baricentro. A gente vai falar sobre isso, e eu vou explicar quando a gente estiver vendo por que que não é. Mas olha só, vamos lá. Primeira coisa importante. Esquece a C, por enquanto. Se eu tenho 2 antenas aqui que estão com a mesma ordenada, eu tenho certeza, se eu tiver 2 pontos, eles formam aqui um segmento que liga os dois. Qualquer ponto que tiver na mediatriz desse segmento, lembrando o que que é mediatriz? É uma reta que vem do além e divide esse segmento ao meio, formando 90 graus. Então, todos os pontos que estão aqui, todos estão equidistantes dos dois. Então, esse daqui está uma mesma distância, esse daqui está uma mesma distância, esse daqui está uma mesma distância. Então, todos esses pontos que estão em cima da mediatriz estão a uma mesma distância dos dois. Ok. Então, esquecendo o ponto C, olhando para o A e para o B, eu tenho certeza que a antena que vai ser construída tem que ser construída em cima dessa reta aqui que contém os 50. Essa é uma certeza que eu tenho. Por quê? Porque qualquer ponto aqui em cima dessa reta vermelha é equidistante do A e do B. Então, a primeira coisa é essa. Já vou eliminar aqui essa e essa. Agora, vamos lá. Vai estar no 20 ou no 30? Se eu colocar aqui no 20, vai estar uma distância de 2 unidades aqui do B, 2 unidades do C e muitas unidades daqui do último. Beleza? Então, já não é o 20. A resposta correta vai ser este pontinho bem aqui. Se a gente olhar, ele vai estar a uma diagonal aqui, se eu pensar em antena que pode passar por cima das coisas. Mas se eu olhar como geometria do táxi, eu também consigo julgar esse item, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tá uma mesma distância dos 3 também. Quem joga xadrez é o movimento do cavalo também, né? Se a gente for pensar, um cavalo aqui, ele pode ir para a casa C, a casa B, a casa A, mesma distância. Então, a resposta correta, letra E. Muito bem, vamos continuar então. Distância entre 2 pontos. Bom, se a gente olhar os pontos A e B, a gente consegue ver que a menor distância agora, pensando só na geometria analítica,
que tem a mesma ideia da geometria euclidiana, tá, gente? Esquece a geometria do táxi agora. Vamos voltar para o que a gente está acostumado a estudar. Essa distância ali do A para o B é esse segmento vermelho que está representado aí na figura. Eu conseguiria, por exemplo, achar esse tamanho se eu conhecesse esse lado aqui, por exemplo, esse X aqui e esse lado aqui. Como é que eu poderia achar o vermelho? Pitágoras, né? Então, como é que ficaria isso daqui, né? Eu ficaria com essa distância aqui, distância AB ao quadrado, como hipotenusa, né? Isso seria igual ao meu x ao quadrado mais o meu y ao quadrado. Pitágoras, nenhuma novidade, ok? Mas, o que que seria esse x aqui? Esse x, ele não é exatamente a distância do xa para o xb. Então, na verdade, ele é a variação do x aqui. Ele é, nossa senhora, esbarrei aqui. Ele é a variação do meu xa e do xb. Então, ele vai ser, nesse exemplo aqui, xb menos xa ao quadrado. Ah, Marina, mas eu aprendi que era xa menos xb ao quadrado. Não tem problema. Se você fizer xa menos xb, só vai ter uma diferença aqui que eu vou mostrar para vocês. E o meu y aqui do meu exemplo, ele também é a variação da ordenada do y do A e do y do B. Então, ele seria, por exemplo, meu y do B menos meu YA ao quadrado. Só tem que tomar cuidado com uma coisa muito séria. Você quer fazer XA menos XB ao invés de XB menos XA? Então, respeita isso no Y também. Então, você vai ter que fazer YA menos YB. Se você for fazer XA menos XB, tudo bem? E o que que é essa distância aqui? Distância de A para B. É exatamente essa distância que eu estou querendo calcular. Ah, Marina, mas eu aprendi na escola que era raiz disso daqui. Tudo bem, gente, mas não é mais fácil quando a gente entende que é só um Pitágoras, né? Então, o que que a gente vai entender aqui? Se eu tiver esses dois pontos aqui, A e B, a distância entre eles vai ser um Pitágoras. Se você aprendeu na escola que a distância era raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, tudo bem, não tem problema não. Mas eu acho mais fácil tirar essa raiz, porque essa raiz dá um sustinho, né? Parece que é mais difícil do que de fato é. Vamos treinar. Página 272, questão 10. A área de um quadrado que tem A 4 e 8 e B menos 2 e 2 como vértices opostos ele quer a área de um quadrado. Eu não sei nada desse quadrado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês desenharem, vocês vão conseguir ter uma visão do que ele está pedindo, mas talvez não ajude tanto a resolver a questão. Então, olha só, vou pôr aqui meu plano cartesiano, eixo x e eixo y. Eu vou ter um ponto A, que ele tem abscissa 4 e ordenada 8. Então, eu tenho um ponto A que está bem aqui. Beleza. Aí eu tenho um ponto B que está no menos 2 e 2. Meu ponto B está bem aqui, menos 2 e 2. Essa daqui é a diagonal do quadrado. Ele falou que são os vértices opostos, né? Então, é como se meu quadrado tivesse mais ou menos aqui, ó, por exemplo, tortinho aqui. Fosse assim meu quadrado. Tá aqui meu quadrado tortinho, mais ou menos. E esses pontos A e B são pontos opostos do quadrado. Vocês concordam que esse segmento ele vai ser a diagonal?
Se eu tenho a diagonal, eu consigo descobrir o lado. E se eu consigo descobrir o lado, eu consigo descobrir a área. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o tamanho dessa diagonal. Como? Com a fórmula que a gente acabou de ver. A distância ao quadrado é a variação do x. Eu vou fazer devagarzinho, fazer xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, essa distância, que coincidentemente é a diagonal, então poderia usar o mesmo d, né? Vai ser xa 4. Muito cuidado nessa hora. O xb é menos 2. Então, tem o menos da fórmula e o menos 2. Estou fazendo devagarzinho para a gente não errar. Ya 8, yb 2. Então, a distância ao quadrado é 4 mais 2 ao quadrado e 8 menos 2 ao quadrado. Beleza? Então, isso daqui vai ficar 4 mais 2, 6. E 4 menos 2, 6 também. Ou 8 menos 2, 6 também. Então, vamos jogar aqui para cima. A distância ao quadrado é 2 vezes 6 ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Quem é que sai do quadrado? O D. E aqui fica mais ou menos. O 6 sai. Raiz de 2. O menos não convém nesse caso, porque a gente está falando de distância. Mas a gente tem que lembrar que ele existe. Não convém. Então, a distância, que é a diagonal, vou colocar aqui embaixo, é 6 raiz de 2. Beleza? Só que não foi isso que ele pediu, tanto que nem tem essa alternativa. Com a diagonal, eu consigo descobrir o lado. Como? A diagonal não é o lado raiz de 2? Então, se a diagonal é 6 raiz de 2, o lado, olha só, o lado é 6. Sendo o lado 6, para finalizar a questão, a área é, eu vou colocar a fórmula aqui para a gente não esquecer, a área é lado ao quadrado. Então, a área é 6 ao quadrado, 36. Unidade de área, tá, gente? Que ele não deu unidade. Resposta letra A. Beleza? Próxima questão. Aliás, próxima questão não, próximo assunto. Ponto médio e baricentro. Bom, uma vez conhecidos os dois pontos, A e B, extremos, eu consigo descobrir o ponto médio entre eles. Vamos pensar aqui aos pouquinhos. Eu vou pensar aqui, vou colocar aqui A, B, M, N, P, Q. Vou pôr um Q aqui. Vocês concordam que se o ponto A está aqui e o ponto B está aqui, a abscissa média vai estar exatamente no meio entre a abscissa do A e a abscissa do B. Faz sentido isso? Então, se a gente pensar aqui, olhando só para o X, que são as abscissas, o X do A está aqui, o X do B está aqui, e o X do M vai estar alinhadinho aqui com o N, tá bom? Então, vai estar aqui o X do M. Agora, se eu olhar para as ordenadas, a ordenada do A está aqui, a ordenada do B está aqui, e a ordenada do M vai estar bem aqui no meio, alinhadinha com o Q. Então, a ordenada do M vai estar aqui. Ou seja, se eu quiser saber o ponto médio de um segmento, olhando para o X, eu tenho que fazer a média aritmética das ordenadas das abscissas, né, dos extremos. E se eu quiser achar a ordenada do M,
eu tenho que fazer a média aritmética da ordenada dos extremos. Em outras palavras, o x do ponto médio, que na verdade aqui é m, né? O x do ponto médio é. Ai, meu Deus, toda hora tá dando falha aqui. Vai ser o x do A mais o x do B ao quadrado. Ou sobre 2. E o y do ponto médio vai ser y do A mais o y do B sobre 2. A média aritmética do x e a média aritmética do y. Tudo bem? Beleza? Então, vamos ao baricentro. O que é o baricentro mesmo? A gente falou disso quando a gente estava vendo geometria plana. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. O que o baricentro fazer lá na geometria plana, né? Que a gente viu bastante. Ele era o ponto de equilíbrio do triângulo, essa foi uma das características, e ele também dividia as medianas na proporção de 2:1. Então, esse pedacinho aqui é 1/3 da mediana toda, esse pedacinho é 1/3 da mediana toda, e MG é 1/3 de MC. Ok. Em algum momento da minha vida, eu falei que o baricentro era o ponto que era equidistante de A, B e C? Não, eu não disse isso. Ah, Marina, isso nunca vai acontecer? Não, isso vai acontecer, por exemplo, quando o triângulo for equilátero. Quando ele for equilátero, o baricentro vai ser o ponto equidistante, mas não porque é uma propriedade do baricentro, mas por causa do triângulo equilátero que é especial. Então, quando a gente olha para o baricentro de uma maneira geral, ele não é o ponto equidistante. Esse daqui não é do mesmo tamanho desse, que não é do mesmo tamanho desse, na maioria das vezes. Raras exceções. Tudo bem? O que é o ponto, o baricentro? Ele é o ponto de equilíbrio. E é isso. Equilíbrio. E ele divide as medianas na proporção de 2:1. E ponto. É isso. Tudo bem? E como que eu descubro o baricentro de um triângulo? Se eu conheço as, as abscissas e as ordenadas dos vértices desse triângulo, né? Então, por exemplo, se eu tenho o ponto A, eu tenho a abscissa e a ordenada do ponto A conhecida, a abscissa e a ordenada do ponto. Escrevi X, foi mal. A abscissa e a ordenada do ponto B conhecido, YB, XB, YB, e a do C também, XC, YC. Como é que eu faço? A mesma coisa, a mesma ideia do ponto médio. Eu vou fazer a média aritmética das abscissas dos extremos para achar o x do baricentro e vou fazer a média aritmética das ordenadas para achar o y do baricentro. Então, essa é a ideia. Beleza? Vamos treinar isso tudo? Página 272, questão 14. Os pontos A, B e C são vértices do triângulo ABC. M é o ponto médio do lado BC, G é o baricentro do triângulo ABC. Vamos desenhar isso tudo, né? Muita informação. Então, eu tenho aqui um triângulo. Eu não vou fazer certinho aonde que ele vai estar no plano cartesiano, não, tá? Eu estou só fazendo aqui de uma maneira geral. Então, eu tenho o ponto 0, 0, por exemplo, que é o ponto C. Eu tenho o ponto A, por exemplo, que é o 6, 0, e o ponto B, que é o ponto 0, 6. Se a gente fosse desenhar no lugar certinho, ele não estaria desse jeito, tá, gente? Só para a gente, enfim, visualizar. Aí ele fala que M é o ponto médio do lado BC. Então, ele quer que ó, M é o ponto médio do lado BC. E G é o baricentro. G está aqui em algum lugar. É o baricentro do meu triângulo. Ele quer a área do triângulo GMI.
e B. Marina, não sei calcular área assim. Tudo bem, a gente vai voltar nessa questão no final da aula. É só para deixar aqui registrado que ele quer essa área bem aqui. Beleza? Qual é essa área? Aliás, não vou pôr A não, porque A pode parecer um ponto, né? Vou colocar aqui qual é essa área. Mas, antes da gente calcular a área, eu vou calcular as coordenadas do M. Então, meu M, ele vai ser, ele vai ter um X, uma abscissa e uma ordenada. Essa abscissa e essa ordenada, a abscissa vai ser, vou fazer devagarzinho, X do B mais o X do C sobre 2. E a minha ordenada, y do B mais o y do C sobre 2. Então, o meu M, x do B, 0. X do C, 0 também. E o meu y é 6 mais 0 sobre 2. Então, o meu M vai ser o ponto 0 e 3. Beleza? Guarda essa informação. Agora, olhando para o meu baricentro. Já vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não vou colocar a formulazinha, não. Vai ser x do A mais o x do B mais o x do C sobre 3 e o y do A mais o y do B mais o y do C sobre 3. Então, o meu baricentro, 6 mais zero, 6 dividido por 3, 2. E 0 mais zero, 6 dividido por 3, 2. Então, essa é essas são as coordenadas do ponto G, né? 2 e 2, e as do ponto M, 0, 3. A gente volta nessa questão para concluir e calcular a área daqui a pouquinho. 3 pontos no plano cartesiano. Quando a gente olha, até agora a gente só estava olhando. Inicialmente a gente olhou o plano cartesiano de uma maneira geral. Aí a gente entendeu o comportamento de um ponto sozinho, isolado no plano cartesiano. Depois a gente olhou, 2 pontos no plano cartesiano. O que eu posso fazer com isso? Descobrir a distância entre eles. Aprendemos a fórmula, treinamos. Agora eu vou pensar em 3 pontos no plano cartesiano. Eles podem ter duas possibilidades, ou esses 3 pontos distintos, né? Vou até puxar aqui e escrever 3 pontos distintos. Distintos. Beleza. Olhei 3 pontos no plano cartesiano. De duas, uma. Ou eles vão estar alinhadinhos, ou eles vão estar não alinhados. Se eles estiverem alinhados, se eles estiverem alinhados, a gente pode dizer também que eles são colineares. E se eles estiverem não alinhados, eles são não colineares. Beleza. Quando eles estão alinhados ou não alinhados, existe uma maneira, se a gente conhece os 3 pontos, sem ter que desenhar os 3 pontos para saber se eles estão alinhados ou não. A gente vai usar ou o determinante, que é um assunto que a gente estuda depois de matriz, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, as coordenadas dos 3 pontos que eu conheço aqui, por exemplo, A, B e C, ou os 3 pontos aqui, A, B e C, e vou colocar no meu determinante, com a última coluna sendo 1, e calcular esse determinante. Ou uma outra maneira é a gente fazer um falso determinante. Esse falso determinante ficaria da seguinte forma: vou pegar as coordenadas de um ponto, do outro, colocar uma embaixo da outra e repetir a primeira. E calcular, ou eu calculo esse determinante do jeito que a gente já aprendeu assim na vida, né? Coloco o x, repete as duas colunas aqui, né? Por Sarri, repete aqui, blá, blá, blá.
Para a direita, mantenho o sinal, para a esquerda, troco o sinal. Então, essa é uma maneira de fazer. Ou aqui eu já faço direto. Multiplica aqui, para a direita, mantenho o sinal, e para a esquerda, troco o sinal. Essa é uma outra maneira. Para cá, mantém, e para cá, troca. Independente da que eu escolher, aqui eu vou fazer 3 vezes, né? E mantendo o sinal. E aqui eu vou fazer 3 vezes, trocando o sinal. Eu vou calcular esses determinantes. Se os pontinhos estiverem alinhados, o determinante vai ser 0. Se os pontinhos estiverem não alinhados, o determinante vai ser diferente de 0. Tudo bem? Então, essa é a relação. Deixa eu escrever aqui em cima. Alinhados e aqui não alinhados. Eu vou apagar ali embaixo, que ficou em cima da linhazinha, né? Da borda. Beleza. Então, vamos lá. Vamos treinar isso. Eu vou usar só o falso determinante, porque é muito mais fácil fazer continha dessa forma, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai fazer a questão 17 da página 272. Os pontos A, que tem as coordenadas K e 0, B, 1 e menos 2 e C, 3 e 2, são vértices de um triângulo. Gente, se eles já são vértices de um triângulo, acabou. Eu já sei que eles não estão alinhados. Não tem como eles estarem alinhados e eles serem vértices de um triângulo. Porque 3 pontos não alinhados determinam um triângulo. 3 pontos alinhados estão sobre a mesma linha, a mesma reta, e não determinam um triângulo. Tudo bem? Então, se eles não estão alinhados, eu já sei que se eu fizer o falso determinante, vou pegar aqui o ponto K0, por exemplo, 1 e menos 2, 3 e 2, e repete o primeiro. Ah, Marina, o primeiro que eu escrevi não foi cai 0, foi 1 e menos 2. Não tem problema, você vai colocar 1 e menos 2, 3 e 2 cai 0, repete 1 e menos 2. O que importa é, coloca todos e repete o primeiro. Agora, qual vai ser o primeiro, segundo e terceiro, você que vai escolher. Para a direita, eu vou manter o sinal. Então, vai ficar menos 2 vezes K, menos 2K. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 3, 0. Agora, para a esquerda, eu vou trocar o sinal. Só que 0 vezes qualquer coisa é 0. Menos 2 vezes 3 seria menos 6. Troca o sinal. Mais 6. 2 vezes K, 2K. Troca o sinal. Menos 2K. E eu tenho certeza que isso daqui tudo tem que ser diferente de 0, porque eles estão não alinhados. Então, o determinante não é 0. E o determinante aqui deu quanto? Menos 2K mais 2 mais 6 menos 2K, e isso com certeza é diferente de 0. Então, vai ficar menos 2K com menos 2K, menos 4K. Vai ficar 8 é diferente de 4K. Passei para o outro lado, né? Sumiu o sinal. Então, K é diferente de 2. Resposta letra E. E na 18, a gente tem, dados os pontos, 2A, menos 1 e 4, 4 e 6, determine os valores de A para que os 3 pontos estejam alinhados. Opa! Agora a gente está falando de outra situação. Os 3 pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, meu Deus do céu, não consigo fazer uma linha reta aqui. Certeza que eu tenho algum problema. Beleza. Então, se eles estão alinhados, o determinante é 0. Então, eu vou fazer de novo o falso determinante. 2 e A, menos 1 e 4, 4 e 6, 2 e A. Para a direita, eu vou manter o sinal. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes 6, menos 6. 4 vezes A, 4A. Para a esquerda, eu vou trocar o sinal. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes A seria menos A. Troca o sinal, A positivo.
4 vezes 4, 16, menos 16. 2 vezes 6, 12, menos 12. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, vai ficar 8 menos 6 mais 4A mais A menos 16 menos 12, isso é zero. Então, desse lado aqui vai ficar 5A igual a menos 16 menos 12 dá menos 28. Com menos 6 dá menos 34. Mais 8. Não, vamos lá de novo. Menos 16 com menos 12, menos 28. Mais 8, menos 20. Com menos 6, menos 26. Então, vai somar 26 desse lado. Então, o A vai ficar 26 sobre 5. Beleza? Então, esse é o valor de A para que os pontos estejam alinhados. Ele tem que ser 26 sobre 5. Beleza? A área de um polígono no plano cartesiano. Então, quando a gente olha para um polígono, agora eu estou fechando na ideia dos 3 pontos. Inicialmente, eu vou pensar em 3 pontos. Dos 3 pontos não alinhados. Então, quando eu penso em 3 pontos não alinhados, eu determino a área de um triângulo, tá? Que é a área do meu triângulo. Ou, a região, né? Eu consigo calcular essa área através de uma fórmula. Como que eu vou calcular isso? Lembra que a gente acabou de calcular o determinante? Nessa questão aqui, por exemplo, a gente está aprendendo a calcular o determinante com 3 pontos com a fórmulazinha do falso determinante. Se eu calcular o determinante, módulo do determinante, então agora eu tenho que considerar o módulo, tá? Mesmo que eu encontre um determinante negativo, eu vou considerar o módulo dele. O módulo do determinante que eu calculei dividido por 2 é a área dessa região, beleza? Então, se eu tiver aqui meus pontos A, B e C conhecidos, eu consigo calcular a área dessa região. Então, vamos voltar lá atrás, naquele exercício que ficou faltando aqui, ó. Questão 14. A gente encontrou o ponto médio e o baricentro, e a questão pediu para encontrar a área do triângulo GMB. Vou calcular essa área aqui agora. Então, para eu calcular essa área, eu vou calcular o determinante para depois fazer o módulo determinante sobre 2. Então, eu preciso dos 3 extremos. Um extremo é o B, que eu vou chamar aqui de 0,6. O outro é o M, que é o ponto médio, 0,3. E o outro é o G, que a gente calculou 2 e 2. Repete o primeiro. Se você colocou outro como primeiro, não tem problema. Coloca os outros embaixo e repete o primeiro. Agora vamos lá, para a direita mantém o sinal, 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 2 vezes 6, 12. Para a esquerda, troca o sinal, 0 vezes qualquer coisa, 0. 3 vezes 2, 6, troca o sinal. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, o determinante deu 12 menos 6, deu 6. A área vai ser o módulo do determinante sobre 2. Então, vai ser o módulo de 6. 6 já era positivo, né? 6 sobre 2, 3. Então, a área deu 3 unidades de área, que a gente não tem a unidade aqui da questão. Essa é a resposta. Tudo bem? Só isso, módulo do determinante sobre 2. Aí vem uma coisa curiosa. Essa ideia, ela pode ser expandida no plano cartesiano, mesmo que eu não esteja falando de um triângulo. E isso é uma coisa que nem sempre a gente aprofunda. E aí, olha só que legal. Eu posso calcular a área desse polígono aí, por exemplo, conhecendo os extremos, né? Só que tem uma coisa muito importante. Eu tenho que determinar que eu estou fechando um polígono. Então, eu vou definir qual vai ser o primeiro ponto que eu vou querer. Por exemplo, eu vou começar pelo A. Então, eu vou, por exemplo, do A para o E, do E para o D, do D para o C, do C para o B e do B para o A. Ou do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E e do E para o A.
Eu não posso fazer assim, A, B, A, C, D, B, C, porque senão eu vou fazer um outro polígono e eu vou deixar de calcular algumas áreas aqui. Tudo bem? Vamos entender isso na prática? Ah, Marina, mas eu tenho que começar pelo A? Não, gente, não tem. Inclusive, eu não vou começar pelo A só porque eu sou rebelde. Então, eu vou começar, por exemplo, pelo C. Vou começar pelo C aqui. Então, aqui, abscissa 6, ordenada 6. Então, aqui 6 e 6. Do C, eu vou para onde? Eu vou aqui para o B, por exemplo. Então, B, abscissa 7, ordenada 3. 7, 3. Do B, eu vou para o A. Abscissa 4, ordenada 1. 4, 1. Do A, eu vou para o E. Abscissa 1, ordenada 4. 1, 4. Do E, eu vou para o D. O D tem abscissa 2, ordenada 7. E agora tem que fechar meu polígono, né? Voltei para o C. O C tem 6 e 6. Olha que interessante, repetiu o primeiro, porque eu fechei meu polígono. Muito bem. Agora para a direita mantém o sinal. Então aqui eu vou fazer 6 vezes 3, 18. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 6, 12. E para a esquerda, eu vou trocar o sinal. 6 vezes 7, 42. Já troquei. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 7, 42 de novo. Eu vou somar aqui separadamente, tá? Então, peraí, peguei o azul errado. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, aqui vai ficar 18 mais 7 mais 16 mais 7 mais 12, somou 60 aqui. Somou 60. Desses 60, eu vou somar agora aqui quanto que deu do outro lado. 42 mais 12 mais 1 mais 8 mais 42. Deu 105. Negativo. Então, o determinante aqui, neste caso, o determinante deu 60 menos 105. O determinante deu menos 45. Ué, Marina, quer dizer que não tem área? Não, qual é a fórmula? A fórmula não é módulo do determinante sobre 2? Então, vai ser módulo de menos 45 sobre 2. Módulo de menos 45 é 45. 45 dividido por 2, 22,5 unidades de área. Então, essa é a área deste polígono bizarrinho, esse pentágono aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Página 273, questão 25. Um triângulo ABC tem vértices A, blá, 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 C e B, blá, blá, blá. O C eu não conheço. O vértice C do triângulo pertence ao eixo das ordenadas. Lembrando, eixo das ordenadas é o eixo Y. E lá no comecinho da aula, eu falei que todo ponto que está em cima do eixo Y, ele vai ter o x0 e o y, não sei, mas o x dele é zero. Então, ele vai ter um formato 0y. Aí ele falou o seguinte: determine as coordenadas de C sabendo que a área do triângulo vale 12. Uai, muito simples. Vamos lá. Eu vou fazer o falso determinante. O ponto A é 2 e 4. O ponto B é 5 e 6. O C, eu não sei quanto que é o Y dele, mas eu sei que ele tem a carinha 0Y, 2 e 4.
Beleza. Para a direita eu mantenho o sinal, para a esquerda eu troco o sinal. 2 vezes 6, 12. 5y, 0. Menos 20, qualquer coisa vezes 0, 0. Menos 2y. Então, o determinante deu 12 mais 5y menos 20 menos 2y. Então, o determinante deu 3y menos 8. Só que eu sei que a área nada mais é do que o módulo do determinante sobre 2. E ele deu a área, ele disse que a área é 12. Então, 12 é o módulo do determinante, 3y menos 8 sobre 2. 12 vezes 2, então vai ficar 24, é o módulo de 3y menos 8. Aqui a gente tem que lembrar de equação modular. Como é que eu resolvo isso? Eu sei que alguma coisa aqui dentro, o módulo é 24. Então, de duas, uma, ou essa coisa aqui, ou essa coisa é 24, para o módulo ser 24, ou essa coisa é menos 24, que aí o módulo de menos 24 também é 24. Então, no primeiro caso, a gente vai ter 3y menos 8 soma 8 positivo, vai dar 32, e o meu y vai ser 32 sobre 3, ou... Ai, meu Deus. Apertei aqui o negócio sem querer. Ah, para! Deixa eu apagar aqui. Vai dar 32 sobre 3, ou 3y menos 24 vai somar 24, e aí vai ficar menos 16. E o meu y seria menos 16 sobre 3. Não tem problema, porque a gente está falando de abscissa e ordenada. Então, quais são as possíveis coordenadas de C? Então, ou C vai ser o ponto 0 e 32 sobre 3, ou o C é o ponto 0 menos 16 sobre 3. Então, a gente tem duas possibilidades de coordenadas para o ponto C, para, junto com os pontos A e B, fazer um triângulo de área 12. Beleza? 24. Vamos lá. Um pentágono tem vértices nos pontos A, B, C, D, E abaixo, determine a área desse polígono. Essa é uma questão legal, porque ele não deu desenhado e eu não posso colocar, vou colocar na ordem. Gente, esse tipo de questão não pode colocar na ordem, porque você tem que garantir que o polígono vai fechar. Lembra que eu falei? Então, eu vou ter que sim desenhar, ver cada pontinho. O ponto A é menos 2. Vamos tentar ver aqui mais ou menos aqui vai até os 5, né? Então, 1, 2, fazer daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer mais ou menos desse tamanhozinho aqui, para a gente ter uma ideia do esboço. Porque se a gente não tiver uma ideia, a gente pode fazer um polígono errado. Então, o A é menos 2 e 3, aqui está o A. O B é menos 4 e 0, aqui está o B. Deixa eu pegar até outra cor aqui, porque para destacar, né? Fazer de novo. Então, o A é menos 2 e 3, então aqui está o A. O B é menos 4 e 0, aqui está o B. O C é menos 2 e menos 5, mais ou menos aqui o C. O D está 0 e menos 1, o D está aqui. E o E está 0, 0. Então, eu vou fechar esse polígono aqui. Esse polígono fechado, ele pode vir, por exemplo, neste caso aqui, não ia fazer diferença a ordem, mas como a gente não tem certeza, a gente faz um esboço, tá? Para garantir que vai fechar direitinho. Muito bem, então vamos lá resolver.
O falso determinante aqui vai ficar A, menos 2 e 3. Do A eu vou para o B, menos 4 e 0. Do B eu vou para o C, menos 2 e menos 5. Do C eu vou para o D, 0 e menos 1. Do D eu vou para o E, 0 e 0. Do E eu vou para o A, repete o primeiro. Falso determinante. Então vai lá, para a direita mantém o sinal, para a esquerda troca. Qualquer coisa vezes 0, 0. Menos 4 com menos 5 dá mais 20. Menos 2 com menos 1 dá mais 2. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Agora, para o outro lado. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Troca o sinal. 12 positivo. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, determinante deu 20 mais 2 mais 12. 22 mais 12, 34. Essa é a área? Não. A área. Deixa eu mudar de cor aqui para a gente não confundir. A área vai ser o módulo do determinante sobre 2. Então, a área vai ficar 34 sobre 2, 17 unidades de área. Porque, novamente, não temos unidades de medida. Beleza? E agora a gente vai fazer a saideira. Dentre os pontos 0, 3, 2 e 0, 1 e menos 2, 1 e 3, o I, bababá, somente um está no interior do triângulo dos vértices tal. Esse ponto é? Então, eu vou, mais uma questão que eu vou ter que desenhar mesmo, porque não existe uma fórmula para a gente saber se está lá dentro ou se não está. Então, eu vou ter que fazer um desenho aqui para ver mais ou menos. Deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3. 1, 2. Ai, droga, vou ter que subir um pouquinho mais. Espera aí, eu vou até. Vou descer aqui o Y. Descer até aqui. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, mais ou menos, né? Então, o ponto 1 e 3. 1 e 3 está bem aqui. Vou chamar esse aqui de ponto A. O ponto B, menos 2 e 1. Então, o ponto B está mais ou menos aqui. E o ponto C, 2 e menos 1. Mais ou menos aqui. Então, eu vou ligar esses pontos para... Ai, meu Deus. Peraí, gente. É porque tá torto aqui pra mim. A mesa tá torta. Deixa eu apagar aqui, vou fazer bonitinho. Tentar fazer aqui o mais retinho possível. Melhorou, foi menos pior que eu fiz aqui. E agora, beleza, tá mais ou menos. Vamos lá, primeiro ponto, 0 e 3. Vou chamar aqui de ponto D. 0 e 3 está bem aqui, com certeza está fora. O ponto E, 2 e 0. Ponto E está aqui, está fora. F, 1 para frente e menos 2. O F está aqui. G, 1 para frente e 3 para cima. Ponto G coincide com ponto A. E o ponto 1 para frente, 0, é o ponto H. Esse ponto aqui eu chamei de H. Somente um está no interior do triângulo. Então, a resposta é o ponto H, 1 e 0. Beleza? Espero aí ter ajudado vocês a se familiarizar um pouquinho com o plano cartesiano. Semana que vem a gente vai continuar a geometria analítica, a gente vai falar de retas. Não faltem, tá bom?
É bastante importante, principalmente para a última aula, que é de circunferência. Os assuntos que mais caem no Enem é essa primeira aula, de identificação do ponto e tal, e a última, que é de circunferência. Beleza? Então, até semana que vem. Espero ver vocês. Dá tchau para mim, tchau para mim.